A primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso no filme do Todd Phillips é ambiguidade, em todos os sentidos. Há uma clara ambiguidade na narrativa, com um narrador não confiável, e há também uma ambiguidade naquilo que o Coringa passa para o espectador. Algumas pessoas consideram ele um dos melhores filmes já feitos, mas outras pessoas consideram a obra irresponsável e tóxica. Do ponto de vista do roteiro, há sim algumas especificidades que fazem com que esses sentimentos venham à tona quando a gente assiste o filme. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ter em mente que o Coringa é um filme de estudo de personagem, ou seja, o foco do filme não está em um plot específico, mas na construção psicológica desse personagem que possui praticamente todo o tempo de tela só para ele. Um grande filme nesse sentido é Taxi Driver, e não por acaso ele é uma das grandes referências de Todd Phillips para o desenvolvimento do Coringa. Arthur tem muito do Travis, sim, mas a questão é que o Coringa não é só um filme de estudo de personagem. É um estudo de um personagem já conhecido pelo público, ou seja, um vilão de quadrinhos. E enquanto os filmes de super-herói costumam lidar com arquétipos bem definidos, ninguém fica se perguntando se o Batman, por exemplo, é mesmo um herói, nos estudos de personagem, esses arquétipos eles são muito fluidos. Então, quando a gente olha para esse personagem, a principal pergunta que a gente se faz é: o Coringa, interpretado por Joaquin Phoenix, é um anti-herói ou um vilão? Com isso, eu quero abordar esses dois tipos de arquétipos, cuja diferença sempre se fez também ambígua. Para começo de conversa, talvez seja melhor eu esclarecer aqui, mesmo que brevemente, o que são os arquétipos. Arquétipos são padrões de personalidade, papéis que os personagens desempenham nas histórias. É tipo uma máscarazinha que ele usa e que torna identificável para o leitor ou para quem assiste, porque está presente nas histórias que a gente escuta desde sempre, desde quando a gente era pequeno, passando das narrativas míticas, pelas histórias da Disney e por aí vai. Mas só um parênteses aqui para falar de arquétipo. Diferente do que a gente pensa, esses arquétipos eles não precisam ser tão rígidos, tá? O herói, por exemplo, ao longo da jornada, ele pode ser um mentor. O personagem ele pode assumir uma função dentro da narrativa e depois mudar de acordo com as necessidades de quem está contando. Beleza? Então vamos voltar. O Christoph Vogler, no seu livro A Jornada do Escritor, ressalta que os arquétipos podem ser entendidos como símbolos personificados das qualidades humanas, ou seja, juntos eles representam os aspectos de uma personalidade humana completa. Então, agora que eu já expliquei o que são os arquétipos, vamos ver esses dois arquétipos que rondam o filme do Coringa. O primeiro deles é o do vilão. Aqui eu volto a citar o Vogler porque ele é uma das maiores referências quando a gente fala do uso desses arquétipos para a escrita de histórias. Sobre o vilão, o Vogler vai incluir ele dentro do arquétipo de sombra. Então, se os arquétipos representam essas facetas da personalidade humana, a sombra representa o nosso lado mais obscuro. Ela dialoga com os nossos segredos ocultos, com coisas que a gente não gosta, que a gente esconde. Então, quando o personagem assume esse arquétipo de sombra, ele externaliza e personifica esse lado obscuro, o que a gente pode chamar de vilão, de antagonista ou inimigos. Mas eles têm algumas diferenças. O Vogler vai dizer que vilões e inimigos em geral dedicam-se à morte, destruição ou derrota do herói. Antagonistas podem não ser tão hostis, podem ser aliados que estão atrás do mesmo objetivo, mas que discordam das táticas do herói. Antagonistas e heróis em conflitos são como cavalos em parelha puxando em direções opostas, enquanto vilões e heróis em conflito são como trens em rota de colisão. Isso quer dizer então que antagonista e vilão não são a mesma coisa. Tanto o protagonista quanto o antagonista derivam de agon, sim, que vem do grego e que representa a força da luta e do conflito. O protagonista, portanto, é aquele ser que sofre o conflito e o antagonista é o que está contra esse ser em conflito, aquele que dificulta o caminho do protagonista até o seu objetivo. O antagonista pode ser então qualquer força contrária ao protagonista, mas não necessariamente um personagem. É por isso que os vilões podem sim ser protagonistas, mas segura um pouquinho essa informação porque a gente aqui vai para o segundo arquétipo a ser analisado, que é o arquétipo de anti-herói. E por mais que o nome nos indique que o anti-herói é o inverso do herói, isso não é verdade.
O Vogler diz que o anti-herói é, na verdade, um tipo específico de herói que pode, muitas vezes, ser visto pela sociedade como um marginal ou um vilão, mas, na verdade, ele ganha a simpatia da audiência porque a gente se relaciona de alguma forma com ele. O anti-herói, na verdade, ele se opõe às qualidades geralmente atribuídas ao herói clássico. Esse herói clássico tem origem na Grécia Antiga. Ele é a ponte entre os humanos e os deuses, o que faz dele quase um semideus. O herói, tradicionalmente, então, é aquele que vai sobrepor a necessidade do outro à sua própria. Ele é, geralmente, o personagem principal, o que faz com que ele seja uma porta de entrada pra gente no mundo da história. Por isso é importante que a gente se identifique com ele em alguma medida. Essa identificação ocorre quando esse herói possui emoções, qualidades, motivações e até defeitos universais, como medos específicos, raiva, cinismo e por aí vai. Então, quanto mais divino e menos humano ele parecer, menos identificação nós temos com ele. Só que, geralmente, o herói nos serve como um exemplo. Ele age dentro das normas que a sociedade julga como correta. Então, a parte luz dele aparece mais do que a parte sombra. E quando nós temos um herói em que a parte sombra dele se destaca, que age de maneira mesquinha, egoísta, mata, rouba, mas que para ele existe uma lógica naquilo que ele faz, ou seja, ele não sai matando todo mundo à revelia ou roubando todo mundo à revelia, aí nós nos aproximamos de um anti-herói. Só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo de um anti-herói, o Walter White de Breaking Bad. Ele mata, ele vende drogas, ele faz um monte de coisas fora da lei, mas que pro público isso justifica, porque ele tem câncer, porque ele tem um filho com problema, porque a mulher dele tá grávida, e ele, sabendo que vai morrer, ele quer deixar a família bem de grana. Tá, agora que a gente já tem uma noção desses arquétipos, volto à pergunta. E o Coringa? O Coringa, como personagem dos quadrinhos, ele é um vilão do Batman. Ponto. Inquestionável. As histórias de super-heróis, elas têm essas bases míticas e por isso esses arquétipos são muito bem definidos. Só que quando a gente pega um personagem que já é conhecido pelo público como vilão e a gente faz um filme pra ele do jeito que o Joker foi feito, aí as coisas complicam. Mas não é porque ele é um vilão que virou protagonista. Existem vilões protagonistas. Se você for parar pra pensar, nos filmes, nas narrativas de terror, isso é um pouquinho mais comum. Pensa no Drácula, por exemplo. Vilão e protagonista. O que pega aqui nesse filme do Joker é que você tem um filme que se propõe a contar como o Coringa virou Coringa. É a jornada do Arthur Fleck pro Coringa, assim como do Walter White pro Heisenberg, do Anakin pro Darth Vader. Essas são histórias que tentam explicar como aquela pessoa má chegou a ser uma pessoa má. E para fazer isso, você precisa criar uma conexão com o espectador. E quando você justifica, por motivos narrativos mesmo, você cai no arquétipo de anti-herói. Então o Joker, nesse filme especificamente, não é um vilão, mas sim um anti-herói. E o que faz isso ser tão nebuloso são os antagonismos dados por Arthur Fleck. Arthur quer ser um comediante, esse é o objetivo dele. Só que o que impede ele de conseguir esse objetivo? 1. Os problemas mentais dele, que o impedem agir normalmente. 2. A sociedade não só não dá espaço para esse tipo de pessoa, como maltrata e ri dela. Logo, a sociedade é o problema, a sociedade é má. Isso tudo, claro, dentro da cabeça dele. O Joker, portanto, cria uma lógica que justifica os seus atos, o que faz dele um anti-herói. Lembra que eu falei que se ele possui uma lógica, não é uma coisa à revelia, ele se enquadra mais no arquétipo de anti-herói do que de vilão? Então, o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês dessa lógica interna do protagonista é na cena que ele maltrata o ex-amigo de trabalho que vai falar com ele, mas ele deixa vivo o anão e diz pra ele: beleza, você nunca me fez mal, você pode ir, por que você tá assustado? Ou seja, o problema é a sociedade. Ele não faz parte da sociedade ruim, corrompida. Então não tem problema nenhum com ele, eu não vou fazer mal pra ele. Então é justamente essa insistência do filme em criar motivos pro Coringa ser quem ele é, que muitas pessoas se sentiram confusas, tipo, nossa, mas ele é tóxico, ele é responsável. Então, gente, tem um monte de outros filmes que são tão irresponsáveis quanto Scarface, Onde Fracos Não Tem Vez, Kill Bill, O Poderoso Chefão, e se tirar todos por esse critério não vai sobrar nenhum, porque todos eles trazem anti-heróis, assim como o Joker.